Vamos lá. Minha esposa está me espiando pelos cantos da casa. Passou de estranho para assustador. Da Natália. Não sei falar o nome. Peço perdão. Se eu falar, vai ficar mais estranho, né? Se eu tentar falar, não. É. Mas é isso. Bora ver. Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar de novo de uma história bem arrepiante. E quando eu falo arrepiante, Greco. Tipo, Greco? parece que eu tô falando de uma história meio bobinha, né? Ai, essa história de arrepiar. Mas é que ela realmente. Eu ficava lendo ela e sentindo os arrepios aqui. Sabe, bem aqui que veio arrepio, né? O visual criado com as descrições são assim. Eu fico incomodada só. É vídeo de terror? Calma aí. Banana tipo banana. Deixa eu desligar a luz, entrar no clima. Só de lembrar, sério, só de imaginar. Ai, meu Deus do céu, eu olhei pra uma porta e eu fiquei imaginando uma das descrições. Enfim, eu tô me precipitando, depois eu vou pilhar muito na história e vocês vão achar uma bosta, então. É uma história boa, tanto faz. Um relacionamento aparentemente normal se deteriora quando a esposa adquire um novo hobby que parece diverti-la bastante. A atividade começa a perder a graça quando o marido percebe uma possível intenção perversa por trás de tudo. Tem narrativa de... Pô, não tem hobby pior do que ficar fazendo live, ainda mais fazendo live pra ver anime, tá ligado? Ficar vendo vídeo, fazer react, tá ligado? Imagina ter esse tipo de hobby ainda pra roubar conteúdo dos outros, não. Um monstro, mano, um monstro. terror que te deixam tristes, outras mexem com você de alguma forma, te fazem refletir. Hoje a gente não vai pensar muito. Não que a gente super pense nesse canal, né? Mas normalmente rola Mano, a internet dela sempre vai quando é alguma coisa dela. Uma reflexão mini assim, principalmente no final. Não. Hoje a gente só vai sentir uma experiência que é bem visual e silenciosa, até que dá pra pensar em alguns momentos, tem umas reflexõezinhas ali sobre relacionamento tóxico, coisas assim. Mas é mais pra você sentir pavor de estar dentro da sua própria casa. O simples fato de você estar existindo dentro da sua própria casa. Mano, eu já tive pavor, tá ligado? De estar ali na minha casa. Mas era muito mais quando eu morava com alguém, por incrível que pareça. Porque quando você mora sozinho, você para de ter esses medos, porque se você tiver medo, você não vive. Então, ou você para, ou você para. Aí eu vivo de boa na minha casa até agora, tá ligado? Casa é incômodo. Tudo isso porque a pessoa que você mais confia nesse mundo, a pessoa que mora com você, a pessoa que divide uma cama contigo, não é mais tão confiável assim. Nosso relato de hoje é contado pelo Ben, que no dia 18 de fevereiro de 2022... Vamos voltar uns segundinhos aqui, mais confia nesse mundo, a pessoa que mora com você, a pessoa que divide uma cama contigo, não é mais tão confiável assim. Nosso relato de hoje é contado pelo Ben. É só chegar numa história de paranoia em casa, tá ligado? Que eu tô paranoico com inseto, mano. Que no dia 18 de fevereiro de 2022 fez um post contando sobre a forma assustadora que a sua esposa vinha agindo. Minha esposa está me espiando pelos cantos e por trás dos móveis. Passou de estranho pra aterrorizante. Esse é o título do post feito no subreddit No Sleep. Sim, a gente voltou com mais um creepypasta. Vocês curtiram tanto o vídeo do Ted que eu resolvi trazer mais histórias assim. Eu quero trazer mais creepypastas no futuro. Uma em especial que chama Borrasca, só que ela é enorme. Tem construção de personagem, tem tipo passado, presente e futuro. É assim, é uma loucura. Precisaria ser um vídeo de umas 3, 4 horas, assim. E aí eu ia sumir por bastante tempo. Então, por enquanto, essa tá na gaveta. E a gente vai falar hoje de uma historinha mais curtinha. E se vocês tiverem sugestões de creepypastas mais curtas, podem deixar aí nos comentários, porque eu tô aceitando qualquer tipo de sugestão. Dessa vez, diferente da historinha do Ted, a gente não tem nenhuma foto pra direcionar a gente. É só texto mesmo. Tudo vai ser muito imaginativo. Eu vou descrever
descrever pra vocês o que tá acontecendo, vou usar trechos da história e a gente juntos vai criar esse cenário, que é um pouquinho assustador. E por falar em fotos reais, eu queria esclarecer uma coisa com vocês, porque um monte de gente tá me mandando notícias de um tal de John, que infelizmente acabou morrendo preso numa caverna em 2009. E nessas notícias sobre esse caso real, usam fotos reais e a foto do Ted. E aí vocês estão vindo me falar, Nath, você tá usando foto de um cara morto pra uma história de ficção. Não é. Não. Contrário, as notícias estão erradas, tá? O site de notícia tá errado. Eu fiz a... Mano, primeira regra, não confie em página de fofoca / notícias do Twitter. Aprendam, rapaziada. Minha pesquisa, esse povo não. O autor do Ted era uma pessoa real, por mais que a história dele fosse fictícia, ele existe e ele realmente entrava em cavernas, ele tirou fotos reais dele na caverna e essa foto dele num buraco, ele postou na internet em 2001. A galera tá falando que essa foto representa o cara que morreu no dia que ele ficou preso no buraco, só que ele morreu só em 2009, gente. Vocês entendem que a conta não bate? Não são a mesma pessoa, tá bom? Eu fiz a minha pesquisa certa, o site de notícia não. Esclarecido isso? Parem de falar que eu tô espalhando fake news, que saco. Enfim, agora vamos voltar e manter a seriedade, porque nós a imersão que vocês estão tanto querem. História. Então, a gente precisa dar uma baixada aí nas emoções. Eu, né, porque eu tô falando sozinha, não tem ninguém aqui. E é isso. Eu vou contar pra vocês uma história pessoal minha, que não tem absolutamente nada a ver com o creepypasta de hoje. É só mais pra vocês entrarem no clima mesmo, pra vocês entrarem qual que é o sentimento do nosso relato de hoje. Por quê? Eu espero que com a minha historinha pessoal, vocês possam encontrar alguma memória de vocês que faça a conexão com o creepypasta ser mais fácil, sabe? Quando eu era criança, eu morava em um sítio com a minha família. Eu devia ter uns 10 anos, assim, e o meu irmão uns 8. A gente dormia em quartos separados, só que aí, como minha mãe resolveu fazer uma reforma no meu quarto, eu precisei dormir com o meu irmão Rafa por alguns dias. É importante dizer que o meu irmão não era de pregar peça, ele não era de ficar assustando ninguém. Na verdade, eu que assustava ele, porque ele era uma criancinha muito assustadinha, sabe? Ele não gostava nada que era de terror, ele não gostava de enganar, ele era, tipo, muito bonzinho. Vejam aí esse vídeo dele se borrando de medo pra vocês terem... Gostava nada que era de terror, ele não gostava de enganar, ele era, tipo, muito bonzinho. Vejam aí esse vídeo dele se borrando de medo pra vocês terem uma noção. Mano, agora eu tô paranoico, velho, que tem algum inseto em mim, mano. Puta que pariu. De terror, determinado a matar. Nossa, eu já zoei tanto ele com esse vídeo que eu já sei até a entonação. Esse filme é meio ruim pra mim. Determinada a matar. Determinado a matar. Determinada a matar. Determinado a matar. Determinada a matar. Determinada a matar. Pudim! Enfim, a gente ia ter que dividir uma cama de casal e... porque eu não queria ele invadindo o meu espaço, sabe? Porque ele dormia com os braços abertos, era um puta saco, enfim. Eu coloquei um golfinho de pelúcia gigante que eu tinha bem no meio da gente, sabe? Separando os dois. Aí eu senti que eu não tava com sono ainda e fui ler na sala. Quando eu voltei, o meu irmão já tava capotado. Quando eu tava quase pegando no sono, eu escuto ele falando bem baixinho. Eu tô falando sério. Aí eu, o quê? E levantei assim. Mano... Tá em enrolação, tá. É a história pessoal dela, né? História pessoal. Eu tava em dúvida do que se já tinha começado a história creepypasta ou se era realmente a história dela, porque tá tudo muito... muito visual, né? Não vou mentir que eu esqueci o contexto, já que eu tava procurando inseto. Imagina você no meu lugar esses dias, tinha um escorpião no meu quarto. Mano, credo, velho. Nossa, fala isso não, mano. Fala isso não. Nunca vi um escorpião e nunca quero ver, velho. Fiquei olhando pra ele, ele tá dormindo. Pronto, agora sim. Mano, acho que eu já estou bem na vibe da creepypasta, tá? Acho que eu já tô bem na vibe da creepypasta. Eu acho que o inseto entrou bem na hora certa, mano. Caralho, 19 minutos, eu vi 6 minutos de vídeo, velho. Vai esperar. Aí eu, o quê? E levantei assim, fiquei olhando pra ele. Ele tava dormindo, tava capotado ainda. Então ele continua. Eu tô falando sério, eu vou contar até 10.
foi. E fica em silêncio, como se ele não estivesse contando, sabe? Ele fala que vai contar, fica em silêncio. Beleza. Eu sabia que o meu irmão falava umas coisas à noite, sabe? Ele era meio... não sonâmbulo, não sei se dá pra considerar sonâmbulo, porque ele não saía andando por aí, mas tipo, ele falava durante a Mas tem fase de sonambulismo, não tem? Ou eu tô louco? noite, eu já sabia dessa característica dele. Só que ele sempre falava coisas que não dava pra entender. Ele falava nada com nada, então você sempre tinha vontade de rir, porque você ficava, mano, o que você tá falando? Não tô entendendo. Ele, tipo, misturava frases, enfim. Era hilário. Dessa vez não foi. Deu pra entender exatamente o que ele tava falando. Ele tava com uma intenção, ele tava me passando uma mensagem. E aí, a gente fica em silêncio, eu espero ver se ele vai falar mais alguma coisa. Quando passou uns 8 segundos assim, ele fala em voz alta. 9. Nossa, meu coração foi na Caralho, nem ferrando que ele tava contando mesmo. boca. Eu saí correndo daquele quarto, fui direto pro quarto dos meus pais. Minha mãe tava tomando banho, eu entrei dentro do box com ela, tipo, de pijama e tudo, me molhei. Falei, mas o Rafael vai me matar, socorro. E fiz um puta drama, né? No final não era nada, a gente voltou pro quarto, minha mãe me acalmou. O Rafael estava dormindo pleno, como se nada tivesse acontecido. Até hoje, não sei o que é que ele tava falando sério. Não sei o que teria acontecido se eu tivesse esperado ele chegar no 10. Porque eu ouvi o 9, eu falei, puta, ele tava pensando os números na cabeça, por isso que eu não escutei. Só que deu uns 8 segundos, assim, sabe? O tempo de 8 segundos, assim, e falou 9. Nossa, horrível. Eu peço perdão pra ela, tá? Eu peço perdão pra ela, mas por favor. Era pra ter esperado os 10 segundos pra ver o que acontecia. Agora estou na curiosidade. Horrível, horrível. É o meu trauma que eu carrego até hoje. Já perguntei pra ele várias vezes, Rafael, que porra foi essa? E ele, sei lá, mano, tá dormindo. Testando. Oi. Tá pegando da porcaria. Não tem música. Por que eu queria Caralho, falar o áudio dessa dessa história? época é Por melhor mais que que meu ela não áudio de tenha hoje em nada dia. demais, foi esse sentimento que eu tive lendo esse creepypasta. O sentimento de ter alguém que você ama muito, que é muito próximo seu, e essa pessoa que você acha que conhece, começa a agir de maneira sinistra. E aí, eu acho que isso é até mais assustador do que talvez um estranho agindo de maneira sinistra. Porque é como se aquilo que você conhecesse da pessoa fosse só um casco. Como se ela tivesse sido substituída. Ou talvez que você nunca tenha conhecido essa pessoa para começo de conversa. Então eu quero que você tente resgatar alguma memória de alguém velho. Que você tem muito carinho, agindo de uma maneira imprevisível, e o que isso te causou. Porque é esse sentimento que a gente vai canalizar hoje. E a história de hoje não tem nada a ver com sonambulismo, tá? Por favor, não associem o meu relato com o creepypasta. Eu tava mais querendo trazer o sentimento pra vocês. Então é isso. Não, tudo bem. Eu não entendi isso de início, por quê? Porque eu estava ocupado lidando com meus próprios medos, né? Bora lá. O Ben conta que a Lynn nunca foi de fazer piadinhas. Ela era uma pessoa muito séria, muito inteligente, mas também extremamente meiga e sensível. Às vezes ele até brincava que ela precisava se soltar um pouco, fazer algumas brincadeirinhas, porque ela era muito séria o tempo todo. Só que, sabe, se soltar não era muito a parada dela, não. Ela gostava de... Não gosto de brincadeira. Fofinha, mas posturada. Elegante, assim, tipo... Não vamos agir como crianças imaturas. Eu quero seriedade. Era mais esse o estilo dela. Bom, e por que o Ben conta tudo isso pra gente? Assim como eu tive que explicar pra vocês o contexto de que o meu irmão era assustadinho e não gostava de pregar peças, é importante você saber que a Lynn também era assim. Ela não gostava de pegadinha, ela não gostava de zoação. Então, quando ela começar a agir de maneira estranha... saibam que provavelmente não é uma brincadeira. E se fosse uma... Inclusive, eu não sei se eu conseguiria viver com uma pessoa séria, tá ligado? Tipo, sério, a maior parte do tempo, né, que não gosta de uma brincadeira e tudo mais. Tipo, eu consigo conviver com uma pessoa séria, tipo, quando não é no dia a dia, quando eu não tô morando na mesma casa. Mas quando eu tô morando na mesma casa, tá ligado? O tempo todo, eu vejo a pessoa o tempo todo. Pô, seriedade demais também é sacanagem, tá ligado? Sei lá, parece que não sou próximo da pessoa.
brincadeira seria algo extremamente fora do normal do comportamento da Lynn que ele conhece. Outra coisa, ela não curtia muito o terror. Se ela fosse uma antiga inscrita do meu canal, ela seria uma dessas pessoas que fica pedindo nos comentários: Nath, volta com as receitas de bolo, volta com os vlogs, entendeu? Os bolos vão voltar em algum momento, tá bom, gente? É que eu tô sem forno. Então tem que fazer bolo sem forno. Justo. Até pensei em fazer na air fryer, mas acho que não sei se dá. Então, quando eu comprar um forno... Tem receitas de bolo na airfry. Os bolos voltam, não se preocupem. Já o Ben era muito fã do terror. E ele até consegue convencer a Lynn a assistir com ele o Iluminado uma noite. Só que eles não conseguem nem chegar na metade do filme porque ela pede pra desligar. A mina tá completamente apavorada. Ela não gosta de terror. Ela não gosta de tomar susto. Não é pra ela, sabe? E aí ele diz, ela é assim e tudo bem. Enfim, a gente é diferente nesse ponto, não tem problema. Só que pelo fato dela não gostar de sustos, não gostar de pegadinhas, é que o que ela começa a fazer fica tão bizarro. Outra coisa que o Ben menciona é que, pelo que ele saiba, nem ela e nem ninguém da sua família tem histórico de ter doenças mentais. Ele sabe que tem muita gente que consegue disfarçar se tem algum tipo de problema com sua saúde mental, mas... Eu não tenho nenhum, por exemplo. Pra quem não sabe, né? Pra quem tava em dúvida aí, não tenho nenhum. Então podem ficar tranquilos, tá? Eu não. Mas que seria muito estranho nesses 6 anos que ele conhece a Lynn, ela não dá um indício, ele não pegar um alerta. Então ele conta que 2 meses atrás, ele estava atrasado pro trabalho, então ele saiu correndo pra cozinha, passou um café rapidinho e encheu sua garrafinha térmica pra ele tomar o café enquanto ele andava. Tomei um gole do meu café enquanto corria pelo hall de entrada em direção à porta, quando notei a Lynn me espionando na esquina do corredor à minha frente. Eu só conseguia ver os seus olhos e uma mecha de seu longo cabelo escuro pendurado. O resto do seu corpo estava escondido atrás da parede. Quase derramei meu café com Davi. Acabei queimando meus lábios até. Nossa, Lynn, eu disse, limpando algumas gotas de café das minhas calças. Você me assustou pra caralho. Ela imediatamente desapareceu de vista como uma criança que foi pega. Não, calma lá, ela só desaparecer é sacanagem. E, quando cheguei à porta da frente, ela já estava fora de vista. Ela só desaparecer é sacanagem. Ela não dá nenhuma risada, ela não dá nenhuma... Haha, te peguei, realmente... Calma lá. Foi muito estranho, totalmente nada a ver com ela. Mas também achei meio engraçado que ela tava tentando ser mais brincalhona e um pouco menos séria. Gritei que a amava e a chamei de esquisita. Quando fechei a porta atrás de mim, a ouvi rindo. Essa descrição de que você não consegue ver uma pessoa completa porque ela está atrás de uma parede. Você só vê essa parte do rosto aqui e o cabelo caindo assim. Você vê a pessoa assim, né? Te olhando. Pra mim, nossa, é isso que me arrepia, entendeu? São esses momentos. E dá um negocinho aqui atrás do pescoço. Bom, aí quando o Ben chegou em casa no fim do dia, né? Depois de um dia bem suado de trabalho, assim, ele já tinha até esquecido dessa brincadeirinha. Então ele nem menciona com a Lynn. Eles, tipo, né, jantam, falam de outras coisas... E fica por isso mesmo. Até que, 3 dias depois, algo parecido acontece novamente. Eram 2 da manhã, o casal estava deitado na sua cama, quando o Ben acorda com sede. Então ele desce pra cozinha pra beber água. Por isso que eu deixo um copão d'água do meu lado toda noite antes de dormir. Porque eu não quero ter que descer pra cozinha, entendeu? Ah, isso é loucura. Isso é loucura. Tipo, deixar a água ali pra você tomar casa, acorda de... Não, isso aí é loucura. Primeiramente... que não era nem pra estar acordando à noite, né? Era pra dormir, capotar e acordar só no outro dia. Já começa aí. E segundo, exatamente o que o Bonaparte disse. Eu só bebo água gelada também. Quando minha água aqui da garrafinha, tá ligado? Esquenta, eu vou pegar outra. Mas aí, né? Beber água quente não, velho. Água quente nem mata a sede. Nesse aí o Ben já devia ter arrumado as malas e ido embora, porque pelo amor... Chegar na linha e falar, vamos terminar. Acabou. Não consigo. Me caguei. Mato eles se ficar entre mim e a água gelada. Se por algum motivo eu acordo com fome, ou tipo a água acabou e eu tenho que descer... Eu sempre vou, assim, olhando pro chão, meio que tampando a minha visão, porque eu quero passar pela sala sem olhar nada. Porque aí, se também tiver alguma coisa, eu não mexo com você, você não mexe comigo, entendeu? Esse é o combinado que eu tenho com os espíritos. Eu não mexo com eles, eles não mexem comigo. Mano, você só tem esses medos
Porque você fica se preocupando. Se você pegar... Liga a lanterna do celular, liga a lanterna do celular, liga a luz do quarto, liga a luz de onde você passa, tá ligado? Acabou. Aí só desligar depois, enquanto você vai vindo pro quarto de volta, acabou, tá ligado? Não precisa ficar andando no escuro com medo. Se eu acordo de madrugada com sede, eu morro de sede, mas não saio do quarto. Até hoje deu certo. Quer dizer, teve umas 2 vezes aí, né, que eles me atrapalharam um pouquinho, mas tirando isso, tá dando certo. Tá tudo bem, ninguém saiu machucado, tá ótimo. Eu não guardo rancor, tá bom? Não guardo rancor. Me deixa em paz, beleza? Ah, Nath, mas não é melhor você olhar porque se tiver alguma coisa você se protege? Gente, a melhor forma de proteção é fingir que nada aconteceu. Se faz de boba. Dica, hein? Quanto mais boba você parecer, melhor pra você. Enfim. Mas aí o quão ignorante você é a ponto de não saber nem o que fazer pra revidar caso alguma coisa aconteça por causa da sua ignorância. Tem que se pensar nisso. Mano, eu até acordo, tá ligado? É por isso que eu falo, né? Acordar durante a noite não é saudável. Mano, tem uns momentos que eu acordo, sei lá, 3, 4 horas da madrugada, eu não consigo. Eu não consigo mais dormir. Das 6 horas da manhã eu capoto. Mano, bate uma insônia brava, velho. Eu não sei o que acontece. Sim, o Ben não. Ele vai com a maior tranquilidade pra cozinha tomar o seu suquinho de laranja. Eram cerca de 2 da manhã e eu tinha acordado para tomar uma bebida. Eu estava parado na ilha da cozinha, com uma jarra de suco de laranja na mão, quando tive uma forte sensação de que estava sendo observado. Olhei para o chão e vi o rosto sorridente da minha esposa me olhando de... Pera aí, pro chão? Calma lá. Na parede, atrás de uma frestinha, é uma coisa. No chão? Pisa. No chão, pisa. Na dúvida, pisa. Tá ligado? No chão, na dúvida, prau, acabou. Volta. Ela estava me espiando do outro lado da ilha, olhando para mim com olhos arregalados e sem piscar, sorrindo como o gato de Alice no País das Maravilhas. E aqui ele grita, e não um grito irritado, puta merda, você me assustou? Não, um grito com medo. Por algum motivo, mesmo estando na presença da esposa dele, ele estava absurdamente assustado. Com o som do meu grito, Aline saiu correndo pra fora da minha vista, com as mãos e os pés batendo no chão, enquanto ela corria da cozinha de 4. Ei, calma lá, essas ambientações aí é sacanagem, tá? Por favor, pare com esses vídeos. Pare com esses vídeos. Eu não fui atrás dela, nem gritei a chamando de volta. Apenas fiquei lá, congelado, em estado de choque, me perguntando que porra possuiu pra ela fazer isso. Rapaziada, por isso, se você for levantar pra ir pra algum lugar, acenda todas as luzes possíveis. Que aí você não vai ter problema nenhum. Mais tarde na história, ele conta que o som das mãos e dos pés batendo no chão assombrou ele pelos próximos dias. Então eu imaginei ela batendo com muita força. Mas ele não falou com a esposa? Com a mão assim inclinada, os pés inclinados, fazendo assim, esse movimento. Enfim, o Ben tá se cagando, né? Então ele não gosta de admitir isso, mas já admitindo, ele demora bastante pra subir pro quarto. E quando ele sobe, a sua esposa já tá dormindo, feito um anjinho, como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, ou ela tá fingindo que tá dormindo, né? Como que a gente vai saber? Ele observa ela por alguns minutos e a sua respiração tá calma e constante, com a leveza de alguém que não faria mal aos outros, ou com a leveza de alguém que não sentiria culpa em fazer mal aos outros. Não é isso que ele pensa. Sinceramente aqui, se tô eu na situação, é papo eu de eu balançar a minha esposa, tá ligado? Ei, acorda, bora, levanta. Aí ela levantar, tá ligado? Sem saber o que tá acontecendo. Eu falo, você tava na cozinha até 2 segundos atrás? Se ela fala, não, eu já falo, bora arrumar a mala e ir embora. Ah, mas por que não? Não faz sentido. Isso aí, loucura sua. Vaza aí. Se você quer ficar, ficou.
Tá? Foi só uma observação minha, porque obviamente o Ben sempre vai esperar o melhor da sua esposa. No dia seguinte, ele desce pro café da manhã e fica esperando a Lynn descer também, porque ele queria perguntar que porra que foi aquela. Quer dizer, eu iria perguntar que porra que foi aquela, mas o Ben, ele tenta ser todo delicado com a esposa dele e tal, porque ele ama ela, blá. O que foi aquilo ontem à noite? Eu perguntei, mantendo meu tom leve para não ofendê-la ou envergonhá-la. Ela franziu a testa diante da xícara de café, balançando a cabeça como se não tivesse ideia do que eu estava me referindo. Você estava me espionando de novo. Dali, ó, eu disse, apontando para o local do chão perto da ilha da cozinha. Ela seguiu meu olhar e, quando olhou para mim, começou a rir. Ela riu tanto que eu não pude deixar de me juntar a ela. Você me assusta às vezes, sabia disso? Eu disse. Ela riu e colocou a xícara no balcão e passou os braços em volta do meu pescoço, carinhosamente. Você me assusta o tempo todo, então acho que a gente tá kit. Ela brincou. Nos despedimos e saímos para o trabalho. Não, calma lá. Como que ficou assim? Não, calma lá. Não, meu diálogo não terminaria assim. Não. Esse cara já está errado. Se morrer, é culpa da burrice dele. Enquanto eu dirigia, fiquei pensando em como foi assustador ver ela sorrindo pra mim daquele jeito, se escondendo atrás da ilha. Pensei nos sons que suas mãos e pés faziam no chão enquanto ela se afastava. Eu disse a mim mesmo que ela estava apenas tentando ser boba, apenas tentando se juntar a mim e a todo o meu amor por coisas relacionadas a terror. Já aviso pro meu parceiro. Eu também não sei o que é a ilha da cozinha. Eu tava ficando calado exatamente pra não ser burro. Que miséria a ilha da cozinha, mano. Parceiro do futuro, que não é porque eu gosto de terror que você pode folgar comigo, entendeu? Folgou comigo laxante no café. Pronto. O que, pra falar real, talvez não seja tão ruim assim, né? Porque o sofrimento rola só por algumas horas e você ainda desinche no processo. Precisa aprender novas técnicas de vingança. Gente, uma coisa que vocês vão reparar é que a Lynn nunca admite o que ela tá fazendo. Ela sempre dá uma desconversada. É sempre muito estranha a forma como ela reage quando Acho que é tipo um how, ou pode ser tradução ao pé da letra, não sei. Pode ser tradução ao pé da letra. o Ben acusa ela de estar assustando ele. Parece que ela sabe e ao mesmo tempo não sabe o que ela tá fazendo. É muito esquisito. Se ela não soubesse, seria melhor, né? Como se a Lynn verdadeira perdesse controle momentaneamente e alguma outra coisa controlasse o corpo por ela. Só que pela forma como ela responde, parece que ela tem noção, mas ela também não sabe. Ai, é estranho. Reparem, então, a partir daqui, como que são as respostas dela. É muito bem escrito pra te incomodar. Por quê? A incerteza é sempre o maior terror, né? Comecei a vê-la me espionando cada vez mais. Às vezes, ela espiava por trás do sofá ou das cortinas da sala. Uma vez, ela até conseguiu entrar no velho baú que era da sua avó, que fica bem ao pé da nossa cama. Eu talvez nem ia perceber que ela estava ali, se as velhas dobradiças do baú não a denunciassem. Meu rei. Tem mais 40 minutos de história e você não vazou dessa casa de sacanagem. A tampa estava aberta apenas o suficiente para que metade do seu rosto aparecesse. Ela estava sorrindo como uma criança animada. Foi enfurecedor. Eu nem sabia o que dizer para ela. Tudo que eu pude fazer foi olhar. Quando finalmente encontrei minha voz, perguntei por que ela estava fazendo essa merda. Ela não respondeu, mas fechou a tampa lentamente, trancando-se dentro do baú. Eu simplesmente fui embora, me sentindo perturbado. Não entendi porque ela estava agindo assim, mas claramente a deixava feliz. Eu só esperava que ela se cansasse desse jogo. Taca fogo no baú. Mano, tem um segundo andar nessa casa, né? Taca o baú pra fora da casa, pô. Abre a janela, pega o baú, taca. Acabou. Não tem mais problema. O mais rápido possível. Amiga, você é inconveniente. A primeira coisa que eu penso é termina. Termina. Eu já dei esse conselho pra outras pessoas por muito menos, então esse é o meu conselho, termina. O pior é que, falando sério mesmo, como que você termina com uma pessoa de 6 anos de relacionamento por causa disso? Como? Como que você... Conversa? Bora ser mais... Ter mais vigor nessa conversa aí. Bora falar, ó, você tá fazendo isso, eu quero que você admita isso, senão eu termino. Se a pessoa continuar nessas risadinhas, continuar nesses... Ai, acontece, né? Aí sim, aí, pô, vou embora. Avisei.
Quero ver os detetives de Danganronpa tentando descobrir porque ele entrou dentro de um baú de espontânea vontade. É kill free. Explica pros outros. Terminei com a minha esposa porque ela ficava me espionando. Não, mas você não tá entendendo. Ela me espionava pelos cantos da casa. Era muito assustador. É muito fácil se assustar vivenciando essa história. Mas como que você explica pros outros sem parecer que você tá fazendo um puta de um drama? E pra que você precisa se explicar também? Tipo, se explicar pra família e tudo mais, entendo, tá ligado? Uma hora eles esquecem. A família da esposa e tudo mais. Dane-se, não é mais minha esposa. Tô zoando. Também não sou tão frio assim, não. Mas, pô, tipo, dei minha versão da história, falei que tava me chateando e tudo mais, falei que não. Pra ela, se continuar, não aguento mais o casamento. Ela continuou, aí ela que lide com as consequências. Como que era o dia a dia deles? Como que era a rotina deles entre um susto e o outro? O autor não conta. Então eu vou contar pra vocês porque eu fico imaginando dessa maneira aqui. Eles ficam vivendo sua vida normal, conversando sobre os assuntos de sempre, fofocando dos amigos, dos familiares, do trabalho. Até que em algum momento, em algum almoço, por exemplo, a conversa morre. Como é normal de acontecer, sabe? E aí o silêncio se instaura. E aquela pessoa que era sua favorita para horas como essa, aquela pessoa que te deixava confortável no silêncio, se torna uma completa estranha. De repente, o silêncio é constrangedor. Como se não houvesse nenhuma intimidade entre vocês. Como se existisse um segredo voando no ar, deixando a atmosfera extremamente pesada. Complicado. E esses silêncios se tornam insuportavelmente longos. Enfim, é assim que eu imagino que esteja sendo o dia a dia deles. Um clima muito bom, hein? O Ben conta que, eventualmente, a Lynn parou de ficar espionando ele. Ufa, chega dessa palhaçada, né? Finalmente o ar... Será? Ou será que agora ele só não está encontrando ela mais, hein? Pensem nisso. Entre o casal se torna mais leve. Os silêncios constrangedores voltam a ser confortáveis. A confiança cresce e o Ben sente que a sua casa voltou a ser um lar. Ele tá relaxado de novo, basicamente é isso. Até que uma certa noite, eles estão sentadinhos no sofá assistindo uma série e isso aqui acontece. Lynn não me espiou pelas próximas 2 semanas. Comecei a pensar que ela tinha dado um fim à sua brincadeira estranha e fiquei aliviado. Certa noite, estávamos assistindo uma série na Netflix e eu, brincando, disse que não a tinha visto me espionando ultimamente e que ela devia ter desistido do seu jogo de espionagem. Ela olhou pra mim com um pequeno sorriso e disse: talvez eu apenas tenha ficado boa nisso. Foda, né? É foda, né? Então, minha querida, tô indo pra casa de papai, casinha de mamãe, tá? Fique bem, passe bem. Eu não disse nada, mas me perguntei se ela estava brincando ou não. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar no que ela havia dito. Ela ainda estava me espionando quando eu não estava olhando e simplesmente eu não percebi? E se sim, que merda que ela estava ganhando com isso? Comecei a ficar paranoico, verificando constantemente se ela estava me olhando pelos cantos ou por trás de alguma porta. Eu ficava nervoso sempre que estava em casa e ela não estava dentro do meu campo de visão. Eu me sentia estúpido e um pouco louco. Pô, pior que eu entendo ele, é do tipo, pô, deve ter sido uma brincadeira, ela já parou, tá ligado? Vou falar como se fosse uma brincadeirinha também aqui. Deixar o climinha leve, né? Mas, depois de algumas semanas sem outro incidente, comecei a relaxar. Parei de verificar atrás dos móveis e das paredes e disse a mim mesmo que era apenas uma lembrança ruim. Eu não sei vocês, mas quando ela falou, talvez eu apenas tenha ficado boa nisso, meu cu fez... Fazia semanas que ele estava completamente relaxado, seguindo o dia a dia dele no conforto, sabe? Ou seja, desatento, vulnerável. E o tempo todo ela estava presente em algum lugar, observando ele. Bom, a partir de agora a história não tem mais dias de paz. Os dias que o Ben achou que ele poderia voltar à sua vida normal, que ele poderia voltar a conviver com a mulher que ele amou por 6 anos, acabaram. Esses dias acabaram.
certo dia, a Lynn sai para visitar uns amigos e o Ben aproveita para ficar horas e horas e horas jogando joguinhos no computador. Sozinho, ele podia finalmente dar uma relaxada e se entreter sem medo. Como se a Lynn sair de casa fosse o mesmo sentimento que a gente tem quando chega o fim de semana, que a gente pode só se entreter sem pensar em nada. Quando deu 9 horas da noite, ele percebeu que ele tinha passado o dia todo lá jogando, então ele falou, vou parar um pouco, já tá ardendo meus olhos, né, de tanto que eu fiquei olhando pra essa tela, e vou tomar banho. E ele vai assim, feliz, sabe, porque foi um dia bem gostoso, tipo aqueles dias que você passa o dia inteiro maratonando uma série, ou maratonando um jogo, e aí você vai tomar banho assim, tipo, caralho, nem vi o dia passar, sabe, esqueci que eu existia, porque a minha existência foi só esse joguinho aqui. Mano, se ele tiver um banheiro em casa, ele entrar nessa banheira e ela estiver olhando ele dentro da banheira, tá ligado? Debaixo d'água. Ia ser uma experiência. Volta das 9, entrei no chuveiro. Enquanto lavava o shampoo do meu cabelo, tive aquela sensação horrível de que estava sendo observado. Abri lentamente os olhos e quase tive um ataque no coração. A Lynn estava espiando por trás da cortina do chuveiro, com a cabeça inteira esticada para dentro do chuveiro, deixando apenas o corpo do lado de fora. Seus longos cabelos escuros estavam pendurados na cortina, as pontas pingando água. Sua boca estava aberta em um sorriso terrível, os olhos arregalados e vermelhos, como se ela não piscasse há algum tempo. Eu gritei e pulei pro lado Vai se ferrar esse efeito sonoro, mano. Lá no cu. oposto dela, contra a parede. Ela não se moveu e nem seu sorriso vacilou. Sua maquiagem escorria por suas bochechas em 2 listras pretas. Ela parecia estar boba e completamente perturbada. Eu estava com muito medo. Ficamos assim por alguns momentos, nenhum de nós dizendo uma. Rapaziada, eu acho que aqui é autodefesa, tá? A partir desse momento é autodefesa. Tem cabelo dela pela cortina, do seu lado, pega pelo cabelo mesmo e fé. Ainda não pegou no pescocinho dela. O pescoço ainda é perigoso, tá ligado? Porque o pescoço ali, tá ligado? Ela ainda pode tentar morder ou sei lá, fazer alguma coisinha assim. Ela tá distraída, pô, pega o cabelinho da cortina que vai demorar pra sair, mas se ela tentar se afastar, tá ligado? Pega, puxa assim com ela na cortina e tudo. E boa sorte. Se sobreviver, guerreira. Uma palavra. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela lentamente puxou a cabeça para fora do chuveiro e eu observei sua figura embaçada através da cortina, enquanto ela se movia para trás, em direção à porta do banheiro. Um segundo depois, a porta do banheiro se fechou com força suficiente para sacudir o espelho. Gritei de novo e pulei para fora do chuveiro para trancar a porta. Então o Ben fica parado lá, sem saber o que fazer. Ele não ia sair daquele banheiro nem fudendo. Então ele desliga o chuveiro, se seca. Manos, imagina se ela está no teto. Estão no teto. Estão na minha maldade, mano. Coloca sua samba canção e fica se perguntando. Que bom que ele botou a samba canção pelo menos, né? Que se for pra morrer, pô, morrer pelado é sacanagem. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Vou sair? Não. Ele não tá com o celular pra pedir ajuda, ficou lá embaixo. E tipo, mesmo se ele tivesse, ele ia ligar pra polícia falando o quê? Minha esposa tava me olhando tomar banho. Meu Deus, que horror. Manda toda a tropa da polícia porque eu... Inventa uma história, irmão. Nunca mentiu? A Lynn tá no teto, tá na maldade. Nunca mentiu, mano. Invadiu aqui. Eu vi alguém me observando aqui no banheiro. Tá andando pela minha casa. Vem me ajudar, tá ligado? Odeio sexo no chuveiro, socorro! Não, calma lá. Não tem muito como, né? O que ele ia dizer? Não tem muito como. Todo mundo ia achar que ele tá exagerando. Tipo assim... Foda-se. E o Ben até fala no post, eu fiquei naquele banheiro por 1 hora. Vocês podem achar que eu tava exagerando. Mas assim, foi muito assustador. Ben, amigo, ninguém acha que você tá exagerando. A gente tá com você. 1 hora exatamente, é pouco. Exatamente. Sinceramente, eu te acho até burro. Orar naquele banheiro. Eu ia pegar as toalhas que estão no armário, fazer minha caminha e viver ali. Água a gente já tem bastante, né? Na torneira, no chuveiro. E deve ser tão ruim assim...
Jantar pasta? Me parece melhor do que sair dali, então... Dá pra sobreviver uns estamos 2 com dias, você, né? Ben. Só que o Ben começa a ficar 1 hora as pessoas vão sentir saudades e tentar procurar você. ansioso lá dentro. E aí ele finalmente encontra coragem pra enfrentar a situação. Sendo uma brincadeira ou não, eu não ia mais aguentar aquela merda maluca. Isso é o que eu dizia a mim mesmo enquanto andava pelo banheiro, parando pra ouvir pela porta de 2 em 2 minutos. De repente, ouvi um som abafado. Pressionei o ouvido contra a porta do banheiro, me esforçando pra ouvir o que era. Não consegui ouvir nada. Eu temo. Eu fechei os olhos, eu temo. Perdão. Não consegui ouvir nada. Ela é bem aquela cena da Mônica do Querida Mamãe. Vou passar uns dias na montanha até que a turma sinta saudade de mim. Mas imaginei a Lynn parada do outro lado da porta, rindo como se fosse engraçado. Senti uma onda de raiva. Fiquei extremamente chateado por ter ficado com medo em minha própria casa e me escondido no banheiro por 1 hora. Tudo pelo quê? Uma piada? Se fosse uma piada, era horrível. Que porra é essa, Lynn? Eu gritei. Essa merda tá ficando irritante. Esperei que ela se desculpasse ou me chamasse de babaca. Mas em vez disso, ouvi um gemido fraco, tão baixo que me perguntei se realmente o ouvi. E depois, um silêncio completo. Então ele começa a gritar o nome da esposa e xingar ela. Por quê? Ele nunca tratou ela assim antes, ele sempre foi muito fofinho. Então ele tá imaginando que, tratando ela assim, ela vai ter uma reação e vai ficar puta de volta, vai gritar de volta. Mas nada. Total silêncio. A Deve ter alguma arma no banheiro. Escuta é uma gotinha d'água caindo do chuveiro. Mano, ela tá muito nessa sala ainda. Lynn! Ele gritava. E nada. Agora era possível ouvir uma outra coisa. A sua própria respiração. Ofegante. Cada vez mais forte. Eu acho que um ser humano sobrevive uma queda de um segundo andar da casa, tá? Tem um samba canção ali, já tá bom o suficiente, não? Dá pra se jogar. Eu acho que não quebra uma perninha, no máximo torce um pé ali, talvez quebre um osso mesmo, mas tá ligado? Adrenalina, medo, faz você andar, faz você ir pedir ajuda. Morrendo de medo, ele decide esperar mais 30 minutos antes de fazer alguma coisa. E ele reforça que 30 minutos parece pouco, mas quando você tá assustado, é uma eternidade. Aquilo era um absurdo. Ele não podia passar o resto da noite ali, preso no banheiro, com medo, dentro da sua própria casa. Então, antes de abrir a porta, ele decide que ele vai se agachar e dar uma espiada por baixo dela, por aquele vãozinho que tem, sabe? Ah, que burrice. Ela vai estar lá muito ali, mano. Mano, sinceramente, se eu sei que eu estou sendo observado o tempo todo, a primeira coisa que eu fosse fazer quando eu fosse sair do banheiro, tá ligado? Era abrir a porta com tudo. Pega uma arma, abre a porta com tudo pra garantir que se estiver me espiando, bate bem na cara mesmo. E sai correndo. Muito fique. Por isso que é uma creepypasta. Ele se afasta com medo de ficar tão próximo da porta e vai se agachando. Bem devagar. Em contraste com o coração dele, que tá extremamente acelerado. Ele apoia as mãos no chão, desce mais um pouco e olha. Nada. Ele sente um alívio. Claro que é assustador não saber onde ela tá. Só que ele tava com mais medo ainda de encontrar o olhar dela. De encontrar ela agachada ali também, o fitando, como se ela soubesse que ele ia fazer isso em algum momento. Ele claramente tá traumatizado, achando que ela vai estar espiando ele onde quer que ele for olhar, né? Eu podia ver até pra fora do quarto, uma parte do corredor e o topo da escada, mas não via a Lynn. Eu não sabia se eu devia ou não ficar feliz com isso. Fiquei olhando por alguns minutos, esperando ver a cabeça dela aparecer no degrau mais alto da escada, mas isso nunca aconteceu. Mano, que burrice. Cara, só corre.
bote todas as forças nas suas pernas e corre. Ah, mas a porta tá trancada, você já tá com força nas pernas. Não tenta nem abrir a porta, chega na bicuda, chega na voadora, na maçaneta e sai correndo, pô. Eu me levantei, minha mão pairando sobre a porta e me preparei mentalmente para abri-la. Girei lentamente a maçaneta com os dedos trêmulos. Estava prestes a abri-la quando ouvi um som. Um som que ainda me faz sentir náuseas quando eu penso nele. Um gemido mais alto do que antes, só que dessa vez eu conseguia dizer de onde vinha. Virei minha cabeça para a porta do armário ao meu lado, como se estivesse em câmera lenta, e fixei os olhos em minha esposa, que estava me espionando pela pequena abertura. Que burrice, que burrice. Seus olhos ainda estavam arregalados como sempre, e sua boca estava aberta no sorriso mais grotesco que eu já vi. Eu nem gritei, eu estava com muito medo até mesmo para isso. Suas mãos estavam cruzadas contra o peito, o corpo tremendo de puro deleite, como se ela mal conseguisse conter a sua excitação. Um gemido curto e rouco saiu de sua garganta, profundo e áspero, enviando arrepio por todo o meu corpo. Mano, talvez... Pelo jeito que ela tá descrevendo aqui, né? Tudo mais. Talvez ela só esteja com frustração, meu rei. Você tem passado boas noites com ela, sabe? Você tem passado uns momentos de casal com ela? Talvez seja isso que tá faltando no relacionamento. Talvez, não sei. Sabe? De alguma forma, encontrei forças para abrir a porta do banheiro e desci as escadas o mais rápido que pude, pegando minhas chaves e meu celular que estavam na mesa da sala antes de correr pro meu carro. Eu podia ouvir a sua risada estridente atrás de mim, mas não a ouvi se aproximando. Nem me preocupei em fechar a porta da frente. Saí dirigindo mais rápido do que permitido por lei, tremendo o tempo todo, seja de medo ou de frio, talvez um pouco de ambos. Eu não tinha pego um casaco ou menos um par de sapatos. Eu ainda tava só de samba canção e meu cabelo um pouquinho úmido do banho. Mano, se ela tiver no carro, mano. O que eu comento depois disso? Que eu tenho pra falar? Desculpa que da última vez eu fiz vocês dormirem de luz acesa e agora, nesse vídeo, eu vou fazer vocês ficarem sem tomar banho. Desculpa? Na verdade, não. Não, tranquilo, tranquilo. Tomar meu banho ainda. Pô, se eu não tomar um banho um diazinho, eu tô acabado. Que miséria de calor que começou. Quer saber? Nada de desculpa. Você que tem que me agradecer porque eu tô te proporcionando de graça uma viagem internacional. Porque se esse vídeo performar bem, são mais brasileiros ficando sem tomar banho e você tendo a sensação de que tá em Paris. Voltando pro bem, belas porque edições, eu te dei um respiro bem edições. curtinho da história só, tá? E agora a gente vai voltar pra tensão. Então ele dirige até a casa do seu irmão Chris, que é casado com a Rebecca, e ele demora uns 40 minutos assim pra chegar. Essa era mais ou menos a distância de uma casa pra outra. Durante todo o caminho, o celular do Ben ficava tocando, e tocando, e tocando. E ele nunca parou pra ver quem era. Não precisava, né? Mesmo se distanciando o máximo que ele conseguia. Mano, pior que eu pensei nisso, que ela estaria no banheiro. Eu não sei se eu falei, acho que eu falei, pô, quando ela fechou a porta com tudo, eu falei, pô, cara, a primeira coisa que você tem que averiguar é se ela tá nesse banheiro. Vai que ela fechou a porta e se escondeu em algum canto. E o cara não. Guia da sua esposa, cada vez se distanciando mais, o som do celular apenas lembrava a ele que não existia distância suficiente para separar esses dois. Não verifiquei meu telefone até estar estacionado em segurança. Aí você lembra que nunca teve descrição de Lynn chegando em casa no final do dia, então fica a dúvida. Ela realmente saiu de casa em algum momento ou ficou observando ele o dia todo sem perceber? Sem perceber? É um bom ponto. É um bom ponto. Caralho, mas o que essa criatura quer também, velho? Stalker da miséria? Na garagem do meu irmão. Ali me ligou 4 vezes e enviou uma enxurrada de mensagens, todas perguntando pra onde eu tinha ido e por que eu saía assim. Joguei meu telefone no painel do carro com raiva, furioso com seu jeito de desentendida. Meu irmão e sua esposa ficaram surpresos ao me ver, especialmente por eu estar vestida apenas com uma samba canção, mas me disseram que eu poderia ficar o tempo que eu precisasse. Chris me emprestou algumas roupas e me perguntou o que aconteceu. Eu disse a ele. Nossa, mano, se eu tivesse o irmão
nessa história, tá ligado? Eu tivesse que ir pra casa dele desesperado, eu ia chegar no meu irmão e falar: irmão, minha esposa está me dando medo, bora dormir de conchinha pra eu me sentir seguro, mano. Só assim, só assim pra eu me sentir seguro, porque de resto, não dá. Não dá. Não gosto, não gosto. Ele que a Lin e eu brigamos, mas não entrei em detalhes. Eu não queria que ele pensasse que eu tava exagerando, deixando a minha esposa por causa de uma pegadinha, por mais estranha que fosse. Quer dizer, eu não encorajei ela durante todos esses anos a se descontrair em vez de ser tão sério o tempo todo. Eu queria que ela relaxasse e se soltasse, mas definitivamente não era isso que eu tinha em mente. Como que você explica que terminou um casamento porque a sua esposa gostava de ficar te espionando? Não precisa explicar, não precisa. Como que você explica isso? E ela quem ainda julgar se fazendo que se foda. De desentendida, se fazendo de boba, como se nada tivesse acontecido. Parece aqueles relacionamentos abusivos que você só entende vivendo. Eu nunca vivi, então eu não sei, mas eu imagino que você só entende vivendo porque as coisas acontecem só entre quatro paredes e entre vocês dois. Não existem provas, talvez não existam nem agressões físicas pra você conseguir mostrar. Só verbal, é simplesmente a forma como a pessoa te trata. E ninguém mais entende, porque socialmente só você tá enxergando. Eu achei esperto da parte do bem não contar, pelo menos nesse primeiro momento, pra, sabe, o Chris e a Rebecca levarem ele a sério e verem ele como uma pessoa racional, que tá com a cabeça no lugar. Se ele contasse, talvez fossem descredibilizar tudo que ele fosse falar a partir daqui. Rapaziada, já deixa aqui marcado, gravado, se algum dia eu chegar na casa de alguém, seja vocês, seja meus amigos, seja alguém da família, qualquer pessoa, falar que eu preciso passar a noite e eu contar a história mais absurda do mundo, pode ter certeza que é verdade. Me acolham, por favor. Uma segurada. Não me trata que nem louco. Tentei dormir no sofá deles, mas meu cérebro não me deixava pegar no sono. Cada vez que eu fechava os olhos, vi o rosto da Lin olhando pra mim de dentro do armário. Saber que ela esteve comigo lá dentro o tempo todo fez minha Mas isso aí pele é o espreitador, arrepiar. velho. Ela nunca saiu da porra do banheiro. Em vez disso, ela entrou no armário e bateu a porta do banheiro pra me enganar. A simples ideia de voltar pra casa me deixava ansioso. Eu me revirei de um lado pro outro, incapaz de dormir. Cris acabou me dando um comprimido pra que eu pudesse descansar um pouco. Meu sono foi repleto de pesadelos terríveis, sempre com a imagem do rosto sorridente da Lin. Um pouquinho antes do sol nascer, o Ben acorda. O seu corpo tá inteiro dolorido, como se a tensão que ele sentiu tivesse contraído todos os seus músculos. E agora ele tava sentindo aquela dorzinha, sabe, de academia. Ele tava exausto, paralisado naquele sofá, deitado olhando pra cima, observando o teto. Mano, ele vai olhar pro lado e vai ter ela. Em tudo que tinha acontecido com a sua esposa. Ele não tava com raiva mais. Ele tava triste, melancólico. Ele só queria sua esposa de volta. Aquele jeito séria e toda marrentinha dela nunca soou tão bem. Ele só queria essa esposa de volta. Eu tava pensando em ligar pra ela e dizer tudo isso, quando aquela sensação familiar tomou conta de mim. Eu estava sendo observado. Continuei fitando o teto, com o coração na garganta. Eu não queria desviar o olhar, mas quanto mais eu ignorava a sensação, pior ela ficava. Irmão. Meus olhos desviaram do teto quase por conta própria, e eu olhei pra esquerda. Seu rosto estava pressionado contra a janela ao lado do sofá, olhando pra mim com aquele mesmo sorriso escancarado. Baba escorria pelos seus lábios, deixando 2 longas listras no vidro. Eu não sabia quanto tempo ela estava lá, mas algo me dizia que fazia bastante tempo, possivelmente a noite toda. Acho que toda essa baba escorrendo pela cara dela deixa bem óbvio que ela estava ali sorrindo pra ele por horas. Não me incomodei em gritar, embora tivesse medo de que a raiva superasse qualquer medo que eu senti naquele momento. Pulei do sofá e bati a palma da mão no vidro. Lin, você tá louca? Que merda que é de errado com você? Vá pra casa! Eu gritei. Agora! Ela não se mexeu e sua expressão medonha também não. Na verdade, seu sorriso apenas cresceu, como se ela nunca tivesse estado
tão empolgada. Eu podia ouvir o Chris e sua esposa se movendo no andar de cima. Como se a Lynn pudesse ouvi-los também do lado de fora, sua cabeça se mexeu levemente na direção deles e ela começou a fechar a boca lentamente. O Chris chamou meu nome lá de cima, obviamente preocupado. Ao me virar, vi ele e sua esposa Rebecca descendo as escadas correndo. Que burrice, tá? Se virar, que burrice. Era pra manter os olhos no bicho. De certeza. Tá indo pra onde, hein? Hein? Tá indo pra onde? Ah, mas vai esperar a gente chegar aqui. Eu vou ver pra onde tu vai. Tá ligado? Aí, mano, esse cara aí não tem muita inteligência, não. Nunca vi um filme de... Apesar dele falar que gosta de filme de terror, nunca vi um filme de terror, mano. Quando me voltei pra janela, a Lynn havia sumido. O único sinal de que ele estava ali eram as 2 marcas de baba ainda escorrendo pelo vidro. O Ben conta que a Lynn estava na janela, agindo toda esquisita, só que o Chris e a Rebecca não acreditam. Elas acham que ele sonhou com a Lynn, e aí ele inventou tudo isso, ele viu tudo isso e acabou dando uma surtada. E a baba na janela deve ter sido algum animal. Pra não pagar de doido, ele... fica quieto e não discute. Então Ben liga pro trabalho, inventa uma desculpa e falta. Ele não estava bem da cabeça para ir trabalhar. Ele precisava de um dia parado para pensar. Depois dessa noite, depois do que a Lynn fez no banheiro e depois dessa visita dela, o relacionamento deles acabou. Não importava mais se ela prometesse que fosse mudar ou se ela fosse pedir ajuda, acabou. A confiança que ele tinha nela se foi, caralho, ele né? nunca mais se sentiria seguro na presença dela. E isso deixa ele muito triste, porque foi nesse momento que ele se tocou que o seu relacionamento de 6 anos tinha chegado ao fim. Então ele pensa, bom, eu não quero mais esse casamento, mas o mínimo que eu devo a ela é a chance de se explicar. Então ele pega no celular, milhares de mensagens. A gente pode conversar? Eu te amo. Por favor, me liga. Estou realmente preocupada. Você não pode me responder? Apenas volte para casa. Várias mensagens nesse estilo que é absurdamente esquisito, porque nenhuma delas estão mencionando nada do que realmente aconteceu. De novo, se fazendo de desentendida. Só que o que é mais esquisito ainda é que a Lynn nunca foi de mandar mensagem sucinta, assim, sabe? Mensagem curtinha. Ela sempre foi de mandar textão. Mesmo se ela fosse pedir pro Ben e, sei lá, comprar umas coisinhas no supermercado, mesmo assim, ela mandava uma bíblia. Ela nunca mandava tananã. Ela sempre mandava tananã. Já mandou quem é você? Sei que não é minha esposa. Essas mensagens curtinhas assim não tem muito a ver com ela. Isso e mais o fato dela ficar encarando ele pela janela como se ela fosse um animal empolgado, brincando com a sua presa. Extremamente assustador. Ele passa mais uma noite na casa do irmão. Nessa noite nada acontece. Aí ele vai acordar só ao meio-dia, né? Porque tá cansadinho, coitado. E quando ele acorda, o Chris já tinha saído pro trabalho. Ele vai pra cozinha e começa a bater um papo com a Rebecca. Ela começa o assunto meio sem jeito, fala que não quer se intrometer, mas aconselha que o Ben insista no casamento, tente salvar esse relacionamento dele. Rebecca, não pedi sua opinião. Ele sabe? Mesmo com o Ben insistindo que a Lynn tinha mudado. Ela tinha mudado completamente. Mas a Rebecca fala, não, poxa, as pessoas mudam, Ben. Os anos se passam e as pessoas mudam. Do dia pra noite, Rebecca? Bora pensar, bora botar 2 neurônios pra funcionar? Normal isso. Mas a essência da Lynn tá lá. Você precisa dar uma chance pra ela. Eu tenho certeza que ela te ama e eu tenho certeza que ela tá arrasada com toda essa situação. E o Ben, que já perdeu as esperanças, duvida muito que a Lynn se importe. Não, Ben, é sério, a Rebecca diz. Eu nunca vi ela tão abalada. Eu vi no rosto dela o quão triste ela tava. Eu nunca vi. Oi? A Lynn assim. Quando que a Rebecca viu a Lynn? Ela voltou pra casa? O Ben olha pros lados. Ela tava na casa agora? Será que novamente ele não percebeu
a presença dela. Demorou 1 minuto inteiro para que suas palavras realmente fossem absorvidas e, quando isso aconteceu, senti um pavor percorrendo minha pele. Espere, o que você quer dizer? Você viu ela? Você viu a Lynn? Eu perguntei, Digimon é minha melhor. boca de repente seca. A Rebecca confirmou casualmente, como se esse fato não fosse combustível para pesadelos. Talvez não fosse para ela. Ela passou aqui por esta manhã, logo depois que o Chris saiu pro trabalho. Ela disse, limpando os pratos. Mas eu não vi o carro dela. Talvez ela tenha pego um Uber ou algo assim. Ou talvez ela tenha andado tudo isso a pé porque ela tá completamente fora do normal, né? Rebecca, o que foi que ela disse? Ela entrou na casa? Eu perguntei, o suor começando a escorrer pela minha testa. Comecei a olhar em volta, examinando os cantos como se um predador estivesse escondido atrás deles. Não, ela só perguntou se você já estava acordado e eu disse que não. Perguntei se ela queria que eu te acordasse, mas ela disse que não precisava. Falou que era pra eu te deixar dormir, ela disse enquanto lavava a louça. Só isso? Ela não disse mais nada? Perguntei. Não. Ela parecia horrível, como se não dormisse há dias. Acho que você devia ligar pra ela. Levantei da mesa e agradeci a Rebecca pelo almoço. Eu me senti um pouco melhor ao saber que pelo menos ela não tinha entrado. Ainda assim, eu precisava verificar se as portas estavam trancadas. Fiquei sentado por um tempo, tentando descobrir o que fazer a seguir. Eu não queria ir pra casa, mas sentia que devia ali ajudá-la, se pudesse. Eu não tinha feito um juramento de amá-la e honrá-la na saúde e na doença? Claramente, ela estava muito doente. Desesperador. Juro por Deus, eu queria... Mano, sinceramente, quando ela falou liga pra Lynn, a primeira coisa que eu ia realmente fazer era ligar pra ela pra ver se o telefone tocava, tá ligado? Eu não ia pensar 2 vezes nisso. matar a Rebecca nessa parte. Mas assim, querendo ou não, ela não sabe tudo aquilo que a gente sabe, né? Pra ela só tá vendo um casal que ela conviveu por muitos anos junto e sabia que se amava muito, vendo esse casal terminar. E ela não entende exatamente o motivo, mas na visão dela, essas 2 pessoas se amam e precisam dar uma chance, né? Pro relacionamento acontecer. Tipo, um casamento você não termina assim. Ela tá com dó deles, ela quer que eles se acertem. Vai tomar no cu, Rebecca, você não sabe de nada. E assim, eu também entendo bem, porque é muito fácil a gente ouvir uma história e falar, mano, desapega. Tchau, entendeu? Só que eu comecei a pensar nas pessoas que eu amo. Comecei a pensar se algum familiar meu ou algum amigo meu começasse a agir dessa maneira, eu não ia conseguir simplesmente me Nossa, com familiar eu faria com amigo, então? Conheço o Cássio há 13 anos, parceiro. Primeiro momento que ele fizer um troço desse, eu pego um pedaço de pau e dou na cabeça dele. Se for ele, acontece, tá ligado? Ele pediu. conectar da pessoa, eu ia tentar ajudar ela. Vocês podem até discordar de mim, mas até agora, pra mim, tá todo mundo agindo bem dentro da realidade, sabe? Uma coisa que me irrita no terror é quando os personagens ignoram os sinais e começam a agir de maneira estúpida. Só que, dessa vez, não é que os sinais estão sendo escrachados. Assim... Mas aqui nessa história, nada concreto ou sobrenatural. Só dei a paulada que matou foi Deus. Natural aconteceu. Então é muito difícil de você tomar uma decisão se não houve nada. E decisão no que eu digo, tipo, de fugir, sabe? De tentar fugir do horror. Ali. Como não? Uma pessoa fechou com tudo a porta do banheiro, escondeu no armário pra ficar me observando com um sorriso macabro? Vai se ferrar, pô. Não machucou ninguém. Ninguém foi envenenado. Nenhum animal apareceu morto do nada. Nenhum freio de carro foi cortado. Nada. Esses normalmente são sinais que as pessoas ignoram, né? Fingem que não tá acontecendo em filme de terror. Eu acabei de falar pra vocês que o melhor conselho era fingir que nada tava acontecendo. A melhor forma de proteção é fingir que nada aconteceu. Eu me tornei aquela pessoa que eu mais odeio. Talvez os filmes de terror estivessem certos. E a gente é muito burro mesmo. A gente e eu, né? Eu quero dizer. Enfim, nada de fato, aconteceu. Então é muito difícil Mano, eu acho que esse é o ponto, tá ligado? Não teve nenhuma morte ainda de animal, de pessoa ou coisa do tipo. Corta antes que aconteça, mano. Pô. Sabe? Se não aconteceu,
Eu que não vou arriscar que aconteça no futuro, né? E eu não quero ser o primeiro. Cãibra na perna, boa sorte. É a única coisa que eu tenho pra dizer, boa sorte. Ben não achar que exista uma solução, sabe, pra esse problema. Ele ainda quer insistir um pouquinho mais. Então Ben liga pra pessoa que ele mais detesta nesse mundo. A sua sogra. A mãe da Lynn, que se chama Mariane. E o Ben não odeia ela, sabe? Porque, clichê odiar a sogra. Não, você sabe, o Ben é um cara gente boa. Ele não gosta dela porque a mulher é grossa, é fria, arrogante. Ele não precisa ficar se explicando muito, a gente vai ouvir ela falando e vocês vão entender. Durante todo o relacionamento do Ben e da Lynn, ele conseguiu escapar de ver ela. Até porque ela também não fazia questão de ver ele. Mas agora não tinha jeito, né? Ia ter que ligar pra ela. Sim, ela atendeu, já parecendo irritada. Mariane, sou eu, Ben. Você tem um minuto pra conversar? Perguntei. Eu podia ouvi-la estalar a língua de irritação. Eu tô preenchendo alguns cheques, mas se você insiste, eu suponho que eu posso reservar algum momento pra você. O que foi, Benjamin? É sobre a Lynn. Ela tá agindo de forma estranha e eu queria saber se você tinha alguma ideia do que poderia... Fui rapidamente interrompido. É um pouco difícil de seguir sua linha de raciocínio com você divagando assim, Benjamin. O que você quer de mim? Ela perguntou. Quase pude vê-la parada ali, com seu suéter fino e sua calça comprida, batendo as unhas impacientemente na mesa. Eu quis mostrar só o comecinho da conversa, só pra vocês entenderem qual que é a pinta dessa velha. Enfim, ele diz que ele tá preocupado com a saúde da Lynn, pergunta se ela já agiu dessa maneira estranha antes, e a sogra não quer nem saber, ela tenta desligar. Ela não consegue, porque o Ben insiste, né? Tô preocupado com a sua filha, a saúde da sua filha não tá bem, ela pode estar se colocando em perigo. Pelo amor de Deus, me joga alguma luz. E a mulher, foda-se, não é problema meu. Procure a ajuda de um profissional. E o Ben casou com ela, saiu do meu teto, não é problema meu. Cuida dessa guria que eu não quero cuidar mais. Insiste. Não, você não tá entendendo. Não. E ela, Ben, procure a ajuda de um profissional. E desliga. Obviamente, ele sai bem frustrado dessa conversa até que ele se toca. Ela insistiu muito nessa frase. Procure a ajuda de um profissional. Ela falou com uma certa urgência. Até o tom dela era tipo, meu Deus do céu, procure ajuda de um profissional. Ela falou sério, mas esse era o tom, entendeu? E se ela não estivesse se referindo a profissionais médicos, mas a outro tipo de profissional? Fica aí, né? Essa dúvida na cabeça dele, mas pode ser que ele também estivesse tentando encontrar significado em qualquer coisa porque ele tá desesperado. Então ele decide pegar o Chris, pegar a Rebecca, colocar eles assim no sofá e contar tudo. E por incrível que pareça, eles acreditam. Assim, eles acham que ele está, né, sendo um pouco dramático, de estar com todo esse medo, mas eles acreditam. A Rebecca até sugere, será que ela não tá, tipo, se sentindo meio da zoeirinha, assim, quer fazer uma pegadinha, tipo, não, vídeo pro YouTube? Lá. Essa zoeira já foi longe demais, minha filha. Calma lá, Rebecca. Pô. Ela quer fazer um vídeo pro YouTube. É isso que a Rebecca sugere. Caralho, Rebecca, tá de sacanagem? Falar nada, né? A trollagem hoje vai ser top. Então o Chris fala pro Ben, não vamos fazer nada precipitado, não vamos falar com a polícia ainda, que eu não sei nem o que falar pra polícia, vou ser sincera, mas ele fala, não vamos fazer isso. Amanhã, no dia seguinte, de manhãzinha, a gente vai pra casa de vocês sem a Rebecca, e aí nós dois conversamos com a Lynn, tentamos entender, né, o que tá acontecendo e tentar entender também Rebecca, qual caminho eles devem seguir a partir daqui, né? Como que eles vão poder ajudar a Lynn. E é exatamente isso que eles fazem. Quando eles chegam e olham a entrada da casa, a porta da frente está entreaberta. O Ben encara aquele vão, esperando encontrar. Andei de 4 pela casa pra assustar meu marido às 2 da manhã. Deu ruim. Mano. Pior que esse título aí também é meio complicado, né? Quebrou total o clima. O olhar da Lynn, olhando de volta pra ele. Mas nada. Dali de fora não dava pra ver ninguém.
E aí eles entram. Enquanto que o Ben entra tenso, o Chris tá tão relaxado que ele até coloca as mãos no bolso. Ele entra assim, ó, como se ele estivesse passeando no shopping. Por mais que ele não tenha passado pelas mesmas coisas que o Ben, a porta da frente estava aberta. Já tinha que ter, sabe, acionado um alerta aí pra ele. Mas ok. Depois assim de toda a história que entram, contou, sinceramente era papo do Ben ter falado, ô, meu rei, tá vendo a porta ali, frestinha, tá ligado? É assim que ela tava me olhando e me observando o tempo todo, tá ligado? Fica esperto. Fica esperto. Horroroso chega no nariz dos dois. E o Chris até pergunta: caralho, faz quanto tempo que vocês não fazem faxina nesse lugar? Eles também reparam que a casa tá toda escura e todas as cortinas fechadas. Nem parece que o Ben saiu por 3, 4 dias. Parece que aquela casa tá abandonada há muito tempo. Nesse pouquíssimo tempo que ele ficou fora, a casa já se deteriorou completamente. Os dois vasculham por todo o primeiro andar, gritando pelo nome da Lynn, mas ela não responde. O Ben procura até debaixo de sofá. E o Chris olha e fica... Mas aí, meu rei, abriu as cortinas? Ligou as luzes da casa? Espero que sim. Obviamente, a sua esposa não vai estar enfiada debaixo do sofá, né? E o Ben... cala a boca, vamos subir. Você não sabe de nada. Subindo as escadas, os pés do Ben pisam em alguma coisa. Barulho de vidro. Ele olha pra baixo. Vários cacos. Eram pedaços de porta-retrato que estavam no chão. A moldura do porta-retrato estava torta, todo o vidro removido. Olhei para a foto. Um nó se formou na minha garganta. Tínhamos tirado essa foto logo após sair da igreja, após fazermos nossos votos. Ela estava tão linda em seu vestido branco. Olhei para o lindo rosto da Lynn. Nunca sonhei que o rosto dela seria motivo de terror para mim. Eu não sei se eu choro e torço por esse casal ou se eu fico... caralho, ela quebrou a foto de vocês, meu filho. Eu acho que você tá em perigo, hein? Vaza daí. Mas ele tá lá pra encontrar ela, né? Então ele continua procurando. Isso se ela estiver na casa. Quem disse que ela não saiu? Ou talvez ela realmente esteja na casa e só tenha ficado ainda melhor em se esconder. Então o Ben sobem, né, pro andar de cima, né? Entram na suíte pra procurar ela. E o Ben olha pro banheiro. Lembrando do que ele passou ali, o Ben dá uma travadinha. E o Chris até pergunta, quer que eu vá? Aí o Ben, não, pode deixar, eu vou. Só me... Que isso, Ben? Eu pegava na mãozinha do Chris, falava, pega na minha mãozinha, Chris, por favor. Mãozinha, maninho, segura a mãozinha, que eu tô todo temido. Dá um minutinho aqui. Tá, bora. Então ele entra no banheiro... olha pro armário. Abre a porta. Nada. Fecha. Aí ele vai pro chuveiro. Ah, esse negócio de fechar, pô, deixava tudo aberto mesmo, dane-se. Puxa a cortina. Nada. Olhou pro teto. Ela não tá. Eu não acho que ela esteja aqui, Ben. Por que você não pega umas sopas e a gente tenta de novo amanhã ou algo assim? O Chris disse. Balancei a cabeça e fui pro nosso quarto. Coloquei algumas sopas em uma mochila. Quando eu verifiquei dentro do nosso armário, me reparei com a origem do cheiro e engasguei. O Chris deu uma olhada e perdeu toda a cor do seu rosto. Ele teve que ficar perto da escada para fugir da visão e do cheiro. Olhei para baixo em estado de choque para o que havia dentro do armário. Havia pelo menos uma dúzia de olhos, todos cuidadosamente separados em pares. Alguns eram tão grandes quanto uma moeda, enquanto outros eram tão pequenos quanto uma bola de gude. Olhei para os olhos que ela coletou de pequenos animais e me perguntei como ela os conseguiu. Estremeci com esse pensamento. Eu falei que era pra cortar antes da gente pegar esses sinais. Ah, mas é paranoia e tudo mais. A gente tá no Brasil, a gente é paranoico mesmo. A gente tem que cortar antes de acontecer, mano. Cara, eu pensei que eu tava mal com o vício em sapatos da Becca. Mas puta merda, sua esposa tá aqui colecionando olhos. O Chris disse, segurando o vômito. Bem, eu acho que devíamos ir embora. Ele chamou do corredor. Eu tô ficando enjoado. O que comentar, né? O que eu comento? O que eu posso comentar? Aqui temos a evidência de perigo concreto, que eu falei que tava faltando. Antes já tava esquisito, né? Mas aqui não é mais uma brincadeirinha, não é mais uma Não, mas foda-se se era uma brincadeira antes. Brincou desse jeito comigo? Calma lá, né? Calma lá.
pegadinha sem graça, ela está sendo violenta com animais. Eu não sei se ela chegou a matar eles, a gente não sabe, mas só dela ter arrancado o olho, nem que seja de corpo morto... Mano, divórcio é pouco, né? Vai e denuncia ela, pelo amor de Deus. Ela é uma pessoa extremamente perigosa, eles têm que sair correndo dali e ir direto pra polícia. Mas não é isso que eles fazem, né? Os dois conversam mais um pouco, completamente aterrorizados. E eles chegam na conclusão de que ela não precisa mais de ajuda médica. Ela tá provavelmente precisando de um exorcismo. E aí o Chris fala, viu? Vamos sair logo daqui que eu não tô aguentando mais esse... cheiro. E ver alguma coisa. O Ben nem precisa perguntar o que é. Ele sente. Ele já teve aquela sensação antes... de estar sendo observado. Alguém estava me observando e eu não achei que fossem os olhos no armário. Eu me virei, meus olhos lentamente examinando o quarto. Jesus, eu sussurrei quando finalmente vi o que tínhamos deixado passar. Debaixo da cama, encolhida de lado, observando-nos com excitação de uma criança na manhã de Natal, estava minha esposa. Ela manteve as mãos juntas logo abaixo do queixo e elas tremiam ansiosamente. Agora que ela sabia que tinha sido encontrada, podia ouvir os ruídos baixos que ela fazia. Uma espécie de soluço em sua garganta, como se a excitação fosse demais para ela. Foi aterrorizante para dizer o mínimo. Seus olhos arregalados e aquele mesmo sorriso enorme. Tudo em mim dizia para eu correr, mas eu me forcei a ficar. Esta é minha esposa, não importa. Caralho, vai se fuder, porra. Mano. Ai, era minha esposa. Ai, essa é minha esposa. Dane-se. Caralho, é exatamente, vocês se merecem mesmo, mano. Vai lá dar um beijo nela, vá, esquece tudo, abre os braços, tá ligado? Aproveita todo esse ânimo dela, essa situação dela, abre os braços, dá um abração nela, tá ligado? Beija ela, já, pô, fé, mano, vocês são o casal mesmo. 6 anos de casal, ainda bem, né, mano? Chip bom da porra. O quão distorcida da minha linha ela estava. Ela ainda era a mulher com quem eu casei. Eu tinha que ajudá-la. Mano, eu vou ajudar. Com ela bem longe de mim. Lin, eu disse suavemente. Ela não respondeu, mas sua cabeça balançou pra frente e pra trás em 2 pequenos movimentos rápidos. Como se ela estivesse balançando a cabeça. Amor, eu só quero ajudar, tá bom? Você pode me deixar fazer isso? Eu vou olhar pra cá que eu tô com medo de jumpscare. Eu dei um único passo à frente, me aproximando dela como uma espécie de animal perigoso. Aqui também tem um vídeo, Lin, tá? Só pra te amo, avisar. Eu disse, suavemente, dando outro passo pra frente. Ela deixou um pequeno gemido escapar de sua boca aberta e eu tive que resistir à vontade de correr. Seus ombros estavam começando a tremer e seus olhos ficaram ainda maiores. Então ele se agacha, ainda longe dela, e vê sangue. Ela estava coberta de sangue. Ele pergunta se ela tá ferida, por que ela tá sangrando? E ela não diz nada, ela sorri. Mano, é provavelmente o corpo da esposa dele de verdade, velho. Como se aquela preocupação fosse divertida pra ela. E aí ele começou a se aproximar dela, e quanto mais perto ele chegava, mais aquele cheiro horroroso infestava o seu nariz. O tempo todo, esse fedor nojento que eles sentiam pela casa toda tava vindo dela. Ele começou a sentir vontade de recuar, e não só de medo, mas também de nojo. Finalmente, ele chega perto o suficiente pra ver que o sangue tá escorrendo dos dedos dela. Meu Deus, Lin, você tá sangrando. Dos dedos? Eu disse. Instintivamente estendi a mão para pegar nela, mas antes que pudesse tocá-la, sua mão saltou em minha direção. Uma dor aguda percorreu o meu braço e eu caí de bunda. Meu braço rasgou e eu pude ver sangue escorrendo no carpete. Puta que pariu, ela pegou a ideia do caco de vidro do Bonaparte, mano. Olhei pra ela em estado de choque. Se tu não e usa, alguém vai usar, né? Seus dedos segurando um grande caco de vidro. Você tá bem? Chris perguntou atrás de mim. Virei minha cabeça ligeiramente e acenei pra ele, embalando meu braço contra o peito. Quando me virei pra encarar a Lin, vi que o seu foco havia mudado. Ela não tava mais olhando pra mim. E ela também não estava mais sorrindo. Ela estava olhando para além de mim, seus olhos fixos no Chris.
da mesma forma que um leão faminto olharia para uma zebra. Só Todo dia sai de casa um idiota, e aquele que usa o idiota. Realmente, o idiota saiu da casa, né? Ele saiu da casa, mas voltou. a boca ainda estava aberta, mas estava contraída em um rosnado. Levantei-me e comecei a andar de costas pelo corredor, com medo de tirar os olhos dela. Você tá sangrando? O Chris perguntou. No momento em que as palavras saíram de sua boca, a Lynn começou a sair rapidamente debaixo da cama, o caco de vidro ainda em sua mão. Chris, corre, vai! Eu gritei. Mas ele devia estar com muito medo de se mover, porque um segundo depois eu já sentia as minhas costas batendo nele. Ele ainda estava parado no topo da escada, olhando para o horror que era minha esposa. A Lynn rastejou completamente para fora da cama e ficou parada na porta do quarto, o rosto contorcido de raiva. Todo o seu corpo estava visivelmente tenso, o sangue escorrendo pelos seus dedos e caindo no chão. Então o tapado do Chris pergunta assustado: Lynn, você tá brincando de esconde-esconde com a gente? Mano, isso é papo de eu derrubar ele. Falar, desculpa. Sei que tu é meu irmão, mas burrice tem limite, meu rei. Burrice tem limite e sobrevive aquele que é esperto. Boa sorte. É de esconde-esconde que ela tá brincando com vocês. Então ele começa a rezar, provavelmente, né, se tocando da gravidade da situação. E o Ben, vaza, Chris, vaza, vai. Tipo, o problema é do Ben, não é do Chris. Então ele fica com medo pelo irmão e fala, vaza. Pode deixar que eu lido com esse monstro aí. Felizmente o Chris obedece, nem tenta insistir de ficar e ajudar o Ben, ele só fala beleza e sai correndo. Já o Ben quer continuar tentando, ele quer... Ah, vá pra casa do caralho, Ben. Vá beijar logo ela mesmo, vá abraçar ela. ajudar a sua esposa. Aquela é sua esposa, ele tem que ajudar ela tá sangrando. É o último romântico, né, gente? O último Eu só quero romântico. ajudar, eu disse, segurando as lágrimas. Seus olhos focaram em mim mais uma vez enquanto ela lentamente levantava o caco de vidro, segurando na sua frente. Então ela começou a correr na minha direção, sorrindo com total excitação. Felizmente, meu corpo assumiu o controle e eu desci as escadas pulando 2 ou 3 degraus de cada vez. Assim que cheguei à porta da frente, senti ela pular nas minhas costas, envolvendo seus braços no meu pescoço. A boca aberta perto do meu ouvido para que eu pudesse ouvir aqueles sons terríveis de soluços de perto. Eu a sacudi de cima de mim, derrubando-a no chão. Senti uma dor fortíssima nas costas, mas ignorei isso e abri a porta da frente o mais rápido possível e fugi pro carro. O Chris estava no jardim da frente falando ao telefone com a polícia. Eu não disse uma palavra, apenas corri pro meu carro e entrei. O Chris entendeu a deixa e me seguiu, ainda na linha com o 90. Meti bala e dirigi. Olhei pelo espelho retrovisor, certo de que haveria ali, correndo atrás de nós. Mas não vi nada, como se ela nem tivesse saído da casa. Fui direto pro pronto-socorro e levei 11 pontos no braço e 3 nas costas. A polícia nos fez muitas perguntas e voltou pra casa pra fazer uma busca, mas é claro que a Lynn não estava mais lá. Mano, se eu quiser, eu posso tacar fogo na minha própria casa? Assim, de propósito, ou é um crime? Só pra eu saber. Claramente a brincadeirinha de espiar era apenas um aquecimento do que estava por vir. Se você acha que a história acaba por aqui, calma, que o relato continua só mais um pouquinho. Os policiais aconselham que o Ben fique na casa de algum familiar ou de algum amigo e não entre em contato com a Lynn. E que agora que ela cometeu um crime, que ela pulou em cima dele, né, e cortou ele, vai rolar uma investigação criminal e a polícia tá atrás dela. Agora, será que encontram a Lynn antes dela encontrar o Ben? O Ben sabia que ele coloca outras pessoas em risco se ele ficar com elas. Ele precisa ficar sozinho, porque é perigoso demais. Ai, não, desculpa, eu vou ser o herói. Eu vou ficar sozinho. Minha presença causa perigo. Ai, como eu sou nobre, meu sacrifício vai ser nobre, né? Ai, nossa. Nossa, como eu sou honrado, né? Ai. Dane-se a honra, mano. Caralho, fica numa casa com 10 pessoas no mesmo quarto, irmão. Se acontecer alguma coisinha, os outros 9, tá ligado? Desce a paulada. Então ele se despede do Chris e da Rebecca e sai dirigindo. Ele passa 4 horas na estrada até encontrar um motel. Ele pega um quarto, Comete um crime e vai pra cadeia.
É verdade. Eu quero ver ela entrar na cadeia, mano, sem ser notada. Tranca lá dentro e começa a escrever esse post que a gente tá lendo. Pensei que talvez a polícia fosse encontrar, que talvez ela conseguisse a ajuda que tanto precisa. Mas agora acho que não, porque há 40 minutos recebi uma mensagem de um número desconhecido. Apenas 3 palavras. Eu encontrei você. E uma foto anexada. A imagem estava escura e granulada, mas eu imediatamente soube o que era. Não havia como confundir o olhar da minha esposa. Comecei a digitar esse texto imediatamente depois. Eu não sei o que fazer. Eu estou sozinho e com medo. E não posso deixar de sentir que estou sendo observado. E assim acaba a nossa história. Eu não preciso contar pra você o que eu imagino que aconteceu. Provavelmente a gente imaginou a mesma coisa, né? E agora o que eu me pergunto é... tem certeza que você não tá sendo observado? Não, né? Como se eu estivesse sendo observado, sendo assistido nesse exato momento por pessoas, né? Nunca que eu estaria sendo observado assim. Como se eu estivesse em live ao vivo, né? Busque conhecimento. Ok. Mano. Perdão. Tem uma crítica pra essa história. O que caralhos aconteceu com a Lin, mano? Mano, era só isso que eu precisava, velho, pra terminar essa história. O que aconteceu com ela? Mano, não ter a resolução disso é loucura, velho. Pra mim é loucura. Pra mim aqui a história perdeu os pontos. No final tudo acaba em pizza. Oi, eu juro que o que me segurava até o final dessa história aqui era saber o que aconteceu com a Lin. Se ela foi possuída mesmo, se ela... sei lá, se a criatura já matou a Lin e meio que tomou posse dela, o lugar dela. Mas não teve nada, mano. Porque a mãe dela sabia também, porque ele falava, a mãe dela insistiu em procurar um profissional, né, como se soubesse de algo. E mesmo assim, tá ligado? Não desenvolveu. Pô, sacanagem, mano. Fiquei com gostinho de quero mais. Foi um bom vídeo. Apesar dos contratempos iniciais aí com inseto, né? Foi um ótimo vídeo.